Eu escapei da Coreia do Norte em 1997. O país não fornecia mais comida e muitos morreram de fome. Quando meu quarto filho nasceu, a fome norte-coreana começou. Eu estava grávida e estava morrendo de fome. Eu não conseguia dormir à noite. A fome na Coreia do Norte. Gradualmente, a economia entrou em declínio e todo mundo estava focado em trabalhar para sobreviver. Eu me esforçava para conseguir uma tigela quente de arroz. Quando eu era adolescente, para conseguir comida, trabalhava em fazendas agrícolas. Eu juntava ervas medicinais que pegava nos campos para trocá-las por comida e alimentar a minha família. Meu filho, além de nascer prematuro por causa da desnutrição, era extremamente magro, apenas ossos e pele. Onde ele nasceu não havia incubadora. E ele não conseguiu abrir os olhos e nem a boca para ser amamentado. Seu coração batia por milagre de Deus. Minha mãe me disse: eu dei a luz a você depois de acreditar em Jesus. Jesus me deixou ter você. Oramos por um mês e ele estava perfeitamente recuperado. O poder de Jesus, que ressuscita até os mortos, fez o meu filho se tornar vivo. Desde os anos 90, os norte-coreanos enfrentam problemas com o fornecimento de comida. Embora hoje a maioria não esteja passando fome como naquela época, a fome continua sendo um inimigo presente todos os dias. Como a Coreia do Norte recebia muita ajuda da China, havia rumores de que na China sobrava alimento. Atravessei o rio congelado absolutamente sozinho. Achava que pudesse voltar para casa a qualquer momento. Havia um chinês coreano que ia à igreja e ele me perguntou se eu queria conhecer um missionário e estudar. Achei que era uma chance. Foi uma honra poder estudar. A comunidade de cristãos norte-coreanos é formada por ex-comunistas. Muitos deles vieram à fé em Cristo durante os anos 90, na época da Grande Fome, quando muitos fugiram para a China para conseguir ajuda e foram acolhidas por igrejas chinesas. E juntamente com o alimento físico, eles receberam o recém-descoberto alimento espiritual. Eu fui para a igreja pela primeira vez com a minha cunhada na China. Dizer Jesus, Deus, na igreja era familiar para mim, porque é uma frase que minha mãe sempre usava em casa. Eu estava tão feliz por estar lá. Eu percebi que tínhamos a liberdade de expressão. Eu comecei a ler a Bíblia mais e mais. E sabe, se eu fosse pego no meio dos meus estudos bíblicos, eu teria sido preso apenas por ser um cristão e talvez até morresse. Então comecei a orar também e orei para que, se Deus estivesse vivo, o Deus que realizava todas as histórias miraculosas na Bíblia, que Ele me salvasse de ser capturado. Passei a ser fiel. Eu decorei cerca de 2.000 versos enquanto estava no abrigo. Eu os memorizei para poder voltar para a Coreia do Norte um dia sem a Bíblia. Dou graças a Jesus Cristo que nos permite divulgar o Evangelho. Quero compartilhar a graça de Deus com a nossa família todos. Obrigada. Nós podemos ajudar nossos irmãos e irmãs hoje com oração e apoio, enviando alimento físico e espiritual. Envolva sua igreja no DIP 2019 e continue fortalecendo os irmãos da Igreja Secreta na Coreia do Norte.